A prisão do Daniel Workar está incomodando o Paulo Figueiredo, que é um dos maiores aliados do projeto Flávio Rachadinha 2026. Olha só o vídeo que viralizou nas redes sociais. Vou compartilhar ele aqui agora. Paulo Figueiredo reclamando do tempo de prisão do Daniel Workar. Aqui, ó, quem compartilhou foi o Lucas Moron, um dos perfis que compartilhou, né? Ele escreveu aqui o seguinte, ó. Agora o bolsonarismo defende a soltura imediata do Daniel Workar. Sim, o Daniel Workar, o cara do Banco Master, que o Flávio Bolsonaro chamou de meu irmão. Vamos lá. Não podemos nos esquecer que o Workar, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Tá revoltado, Paulo Figueiredo? Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você Uai, agora quer a soltura do Daniel Workar? defender contra o quê? De quê? Deve ser porque o esquema dele deu um rombo de 50 bilhões no sistema financeiro e tirou bilhões aí de estados e prefeituras. Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes. Ah, mas detalhe, né? O Flávio Rachadinha chamou o Daniel Workar de meu irmão. É o quê? É parceiro de vocês, é? É uma pergunta, não é uma acusação. E eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. Não podemos nos... Bom, vamos lá, né? Então eles estão revoltados. O Workar, tá aqui essa matéria da Folha de São Paulo, coluna da jornalista Mônica Bergamo. Ele acredita que não cometeu crimes e está dificultando a delação. E veja só qual é a justificativa. Uma das principais barreiras para que a proposta de delação premiada de Daniel Workar deslanche é a dificuldade que ele tem de admitir até mesmo para seus amigos, assessores e advogados que cometeu crimes ou atos antiéticos. Portanto, deve confessar que corrompeu agentes políticos para que o beneficiasse. Meu Deus do céu. Então quer dizer que ele acredita que não fez nada de errado, mesmo quase quebrando o sistema financeiro brasileiro e pegando bilhões aí de prefeituras e estado. Aí a gente vem aqui e vê a crise da candidatura da família Bolsonaro, a crise da campanha do Flávio Rachadinha, que está derretendo. Ele está perdendo apoio, está perdendo votos, inclusive o apoio da Michelle Bolsonaro ele não tem. Aí, essa jornalista aqui, ó, Letícia Casada, do UOL, apurou isso aqui, ó, meus amigos e minhas amigas. Atuar na campanha do Flávio a partir de agosto. Peraí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aí. O PL, o Partido da Família Bolsonaro, tem um plano para Michelle Bolsonaro atuar na campanha do Flávio a partir de agosto. Bom, até o presente momento ela não está atuando. Inclusive o maquiador dela falou que o Flávio Bolsonaro vai perder, né? Aquele maquiador que é muito amigo dela, mas muito amigo mesmo. Em 16 de agosto é quando começa oficialmente a campanha eleitoral. E aí o plano envolve ela participar de tudo que for possível, de todo tipo de peça para rádio, televisão, de pedir votos explicitamente para mulheres, para evangélicos. Será que ela vai fazer isso? Pedir votos para o Flávio, de gravar vídeo para rede social, fazer um engajamento em rede social e subir em alguns palanques junto com o Flávio nos estados. E por que isso é uma mudança ali no partido? Porque até agora a Michelle ela não se engajou na pré-campanha do Flávio. Bom, em verdade seja dita, se fosse a Michelle Bolsonaro a escolhida pelo Bolsonaro para ser candidata à presidência da República, ela estaria em empate técnico com o presidente Lula ainda. Ela não teria perdido votos. Ela não teria ido para os Estados Unidos pedir tarifas contra o Brasil. Ela é mais inteligente do que o Flávio Rachadinha. A gente tem que admitir. Ela é articulada e sabe fazer política. Nesse campo aí da extrema-direita, ela pode tomar o poder da família Bolsonaro para ela própria, hein? Que o pessoal, né, da esquerda fique de olhos abertos e saiba fazer uma campanha contra ela. Campanha de alto nível, de qualidade e mostrando para a população que ela é uma neoliberal também, que se chegar a ter um posto elevado, ou seja, a presidência da República, vai entregar o Brasil para os Estados Unidos, mas de uma forma mais elegante e sofisticada. Até porque até hoje, eu não vi se ela já fez esse tipo de discurso, não apareceu para mim em nenhum veículo de imprensa e também em nenhuma postagem das redes sociais. Eu nunca vi ela fazer um discurso de defesa da soberania nacional. Não vi. Provavelmente ela não fez. Mas vamos continuar ouvindo aqui a Letícia Casado, do UOL. Ele, em dezembro, anunciou que tinha sido escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como nome da direita para concorrer contra Lula em 2026. E a Michelle estava sendo cotada para ser a vice do Tarcísio de Freitas.
Bom, Tarcísio de Freitas também estaria em empate técnico com o presidente Lula, ele não teria caído. Porque todo o empenho do poder real do Brasil iria para a pré-campanha dele. Iriam fazer de tudo para que ele derrotasse o presidente Lula. Mas ele não teve coragem de ter vida política própria. E olha que o Fernando Haddad está crescendo, hein? Pode ser que ele surpreenda, vire e vença a eleição em São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Governador de São Paulo, que é do Republicanos e que era visto como o nome ideal pelo Centrão e por integrantes do PL também, como aquela pessoa para concorrer contra o Lula nesse ano. Só que os filhos do Jair Bolsonaro insistiram, bateram pé e disseram, não, tem que ser alguém da família, tem que ser um de nós. E o Flávio foi o escolhido pelo pai. Desde então, a Michelle ela não se engajou na pré-campanha, não ficou fazendo vídeo, defendendo ele, não foi, inclusive, fazer uma defesa pública do Flávio na crise Dark Horse. Opa, bem lembrado, hein? O jornalismo profissional tem essas vantagens, né? De encontrar esses detalhes nos acontecimentos. Realmente, ela não defendeu o Flávio Rachadinha depois da crise desse filme ridículo, né, do Bolsonaro, financiado pelo Daniel Vorcaro, que o Paulo Figueiredo não está muito contente com a prisão dele, e isso demonstra que ela não está alinhada à candidatura do Flávio Rachadinha. Quando veio a público o pedido que o Flávio fez para o Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre a história do Jair Bolsonaro. Mas esse distanciamento, que é algo recorrente, porque os filhos do Bolsonaro não são próximos da madrasta, isso vai mudar a partir de agosto, segundo a cúpula do PL, porque a Michelle vai entrar na campanha. Nessa semana, ela foi questionada por jornalistas sobre quando que ia começar a atuar em favor de Flávio, e ela respondeu no momento certo. Esse momento certo, segundo o PL, é a partir de agosto. Bom, eu sinceramente não acredito que ela vá atuar na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu imagino que ela não vai se empenhar muito. E olha só, né, o sintoma de isolamento e crise da campanha do Flávio Rachadinha é isso aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro está defendendo que a Júlia Zanata seja vice do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, né? Aí ele escreveu aqui o seguinte, ó. Se os maus reclamam, este é o caminho. Quer dizer, então, que o Centrão está sendo descartado pela família Bolsonaro. Vão sair de chapa puro sangue. Aí é que vão realmente perder votos. Na verdade, a candidatura do Flávio está realmente derretendo. Aí a gente vem aqui, o Eduardo Bolsonaro compartilhou isso aqui, ó, que é um trecho da Júlia Zanata, dando uma entrevista para a Jovem Pan News. Segundo ele, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, articulou tarifas contra o Brasil. Ele falou que isso é um discurso de vice. Vamos ver o nível da crise neste momento do bolsonarismo em relação à real política, já que quando se fala em chapa puro sangue é porque eles não conseguiram encontrar alguém nem do centro e nem do centrão, que é decisivo para ter mais palanques e ter mais votos também. Então, chapa puro sangue pode significar derrota puro sangue. Vamos ver aqui a Zanata falando, né, segundo o Eduardo Bolsonaro, sobre, né, uma provável participação na campanha do Flávio Rachadinha disputando a vice-presidência da República. Vamos lá. Zanata já está com um discurso de vice-presidente da República. Deputada, nós sabemos que a essa altura do campeonato não existe nome dito em vão quando nós falamos na composição de uma chapa presidencial. Sem dúvida nenhuma, se Eduardo Bolsonaro falou no seu nome, é que isso certamente deve estar sendo testado enquanto nós conversamos aqui. E como nós já concluímos aqui, eu acho que há um consenso nesse sentido, o seu nome não agrega do ponto de vista ideológico, não agrega do ponto de vista partidário, não agrega um eleitorado de perfil diferente, pelo menos a princípio. Será que isso sinaliza que nessa empreitada de tentar acenar muito ao centro, Flávio Bolsonaro se desconectou um pouco da base bolsonarista? Será que a Júlia Zanata não seria a opção mais bolsonarista que o próprio Flávio Bolsonaro? Pois é, mas uma opção bolsonarista tira dele, né, os votos que ele precisaria ter para tentar vencer o presidente Lula, que, né, agora está realmente liderando as pesquisas. Há pouco tempo era empate técnico com o Flávio Rachadinha à frente. Agora não, as últimas pesquisas mostraram, né, estão dando o resultado de que o presidente Lula vai vencer a eleição e derrotar o Rachadinha. Olha, como eu falei, eu fico honrada com a citação do meu nome e eu vou fazer o que foi preciso para que Flávio Bolsonaro se torne presidente da República e que a gente supere essa fase aí do petismo, né, que já vai fechar 20 anos. Eu acredito que essa história, né, de composições da maneira tradicional na política, se você olhar por esse viés, realmente o meu nome não agregue. Bom, fechar o ciclo do PT para entregar o quê? Sabe, eles nunca falam o projeto deles, porque é um projeto neoliberal que na prática significa tirar dinheiro
do bolso dos pobres e colocar no bolso dos ricos, já que a única disputa que existe realmente não é ideológica, e sim materialista e disputa materialistas. Vamos resumir a coisa aqui, como é que ela funciona. É disputa pelo dinheiro e por aquilo que o dinheiro pode comprar. Estamos no sistema capitalista e vamos continuar nesse sistema por muitos anos, talvez até por muitos séculos, e é preciso fazer o jogo dentro do capitalismo. Por isso a esquerda tem que aderir para valer o jogo, derrotar a extrema-direita e fazer um pouquinho mais de graça, né? Pro povão que tá precisando. Mas eu sempre falo que a gente precisa ter coragem na política, inclusive coragem para ousar. Então, às vezes, a gente fica fazendo... eu não sou assim, mas na política eu vejo muito isso, fazendo muitas análises, pesquisas, e eu costumo ir muito pela minha intuição. E tem Mas análises e pesquisas é parte da estratégia política. dado certo até o momento. Então, as pessoas, elas querem pessoas combativas, né? Elas querem posicionamento. E talvez realmente eu ofereça isso, porque o Flávio, eu vejo que ele tem uma habilidade política muito forte, né? Ele, diferente do presidente Bolsonaro, vamos dizer assim, eu me identifico com a personalidade mais do presidente Bolsonaro. Só que a minha personalidade e a do presidente Bolsonaro, elas nos trazem problemas também, porque a gente gera inimizades, a gente fala na cara, a gente não passa a mão na cabeça, isso gera problemas. Ou seja, ofende as pessoas, né? Ela está realmente com um discurso de vice e parece que está empolgada com essa possibilidade, hein? Os políticos também, na mesma medida que gera pessoas que gostam do nosso jeito, da nossa coragem. Então eu acho que, assim, modéstia à parte, Flávio e Júlia seria uma boa composição. Bom, na verdade o que acontece é que as pessoas estão cansadas e todo mundo querendo um dinheirinho a mais aí para poder pagar as contas e viver uma vida melhor. Bom, tem um vídeo também que viralizou, mas viralizou mesmo, assim, tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais. É esse aqui, ó. É do CEO da BR Partners, né, que é um banco de investimentos. Ele vê risco institucional na vitória do Flávio Rachadinha e diz que o Lula é previsível para o mercado financeiro. Então, vamos ver aqui a narrativa dele. Ele é o Ricardo Lacerda, fundador e CEO da BR Partners. Vamos ver. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes, que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula é previsível, né? Todo mundo já conhece ele, já é o terceiro mandato e vai pro quarto mandato, é o que tudo indica. Então, todo mundo já sabe como é que é a atuação do presidente Lula. E ele tá certo de falar isso aí. Todo mundo já conhece, o presidente Lula já foi presidente aí 3 vezes, já entrou, saiu, tal. Ninguém acha que o presidente Lula vai dar golpe ou vai fazer coisas que podem atentar contra a democracia. Já do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo, não sei se o Supremo vai permitir, não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar. Então, aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor do lado da economia, pode ser também muito pior do lado institucional. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que observar nessa questão das próximas eleições. Faz muito sentido, hein? Então, quer dizer, resumindo, ele vê no Flávio Rachadinha uma ameaça institucional. Quem disse isso foi Ricardo Lacerda, fundador e CEO da BR Partners, um banco de investimentos, ou seja, alguém do mercado financeiro. E agora tem também, olha só, esse alerta aqui feito pelo deputado federal Carlos Zaratini, segundo ele é um alerta de golpe, porque os bolsonaristas estão tentando sabotar o fim da escala 6x1, ou seja, eles estão atuando contra o povo trabalhador do Brasil. Isso aqui é uma proposta popular, a maioria do povo quer que ela seja aprovada, e os bolsonaristas estão atuando para impedir, né, que a população que trabalha, que produz, tenha essa vitória, que é um dia a mais de descanso, seja inclusive até mesmo que seja inclusive utilizado também para fazer um bico, né, para descansar ou até para fazer um bico também, mas é um dia a mais nesse contrato de trabalho, porque precisa ter o contrato de trabalho para que a relação seja o mais próximo do equilíbrio possível, né? Uma vez que o trabalhador é a parte fraca na relação entre patrão e empregado. A realidade é essa, mas vamos ver aqui Carlos Zaratini falando, né, sobre essa sabotagem do bolsonarismo contra o fim da escala 6x1. Vamos lá. Presta atenção no golpe que os bolsonaristas querem dar no Senado para impedir o fim da escala 6x1. A extrema-direita apresentou uma outra PEC. Uma PEC onde o trabalhador vai ganhar por hora. Nossa. Ou seja, quantas horas ele trabalhar é quanto ele vai ganhar. Os defensores dessa ideia esdrúxula
tem o objetivo de dizer o quê? Que o trabalhador vai trabalhar quanto quiser. Nossa. Se eles quiserem trabalhar 7 dias por semana, tudo bem. Se eles quiserem trabalhar 2 dias por semana, tudo bem também. Mas você que trabalha sabe que não é bem assim. Não funciona. Quem define o horário de trabalho na empresa é o patrão. Com certeza. O trabalhador que bate cartão sabe que nunca ele vai poder chegar pro patrão e dizer amanhã eu não vou vir. Porque o patrão vai dizer, se você não vier, você pode arrumar outro emprego. Nós não aceitamos esse tipo de jogo. Nós queremos aprovar a escala 5x2 e queremos aprovar 40 horas semanais. E se os patrões quiserem que o trabalhador fique lá mais tempo, eles que paguem a hora extra. Interessante que seja pago em dinheiro, né? E não no tal do banco de horas. Para finalizar, olha como é que está a situação lá nos Estados Unidos. Eu destaquei essas duas palavras aqui, ó, essa matéria da Agência Brasil sobre a abertura da Copa do Mundo, né? Veja só, situação dos Estados Unidos, ó. Clima de medo e preço alto afastam torcedores da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A coisa lá tá feia. A situação dos Estados Unidos vai de mal a pior. Com isso aqui, ó, clima de medo e preços altos. Disparou a inflação. E as pessoas não têm segurança, ou seja, é uma vida miserável para a maioria dos estadunidenses. E isso afugentou os turistas, né? Tem bem menos turistas do que eles estavam esperando. Sinal de que a extrema-direita, quando governa, sempre piora a vida das pessoas. Tomara que a população entenda isso e diminua ainda mais os votos que o Flávio Rachadinha tem, né? É preciso enfraquecer a extrema-direita, fortalecer a democracia e também lutar por coisas concretas que de fato mudem para melhor a vida da maioria do povo. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Quem quiser contribuir, ó, tá aqui a chave Pix, né? pixdocerrado@gmail.com. Tem também aqui o Live Pix. Tem o QR Code dessa chave Pix aqui, ó, que é a pixdocerrado@gmail.com, porque é muito importante que o progressismo esteja nas redes sociais fazendo a disputa contra a extrema-direita. Não é possível vir até aqui se não tiver recursos financeiros. E, infelizmente, os políticos de esquerda, né, não gostam de patrocinar canais na internet. Mas também isso é uma desvantagem, lógico que falta dinheiro muitas vezes para poder trabalhar aqui, mas sobra independência na análise. Então, uma análise independente pode ser financiada pelo próprio público. Então, se você gostou desse trabalho, considere contribuir. Qualquer valor será muito bem-vindo. Eu sou o Flávio Rezende, esse é o canal A Voz do Cerrado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.